Transmite aí, pô. Não, culpa sua, né, cara? Vamos lá. Vamos ver o vídeo da Carne. O cara tá me transmitindo. Tá tipo, vamos lá. Carne. E tá Bife, feio o vídeo, o que tá acontecendo? 480p, que é isso? Os humanos adoram carne. True. Bife, frango frito, bacon, barriga de porco e Eu linguiça não gosto são não. simplesmente deliciosos. Ah, não. Gosto. Comer carne se tornou tão comum que muitas pessoas acham que uma refeição só é adequada se tiver carne. Perdão. O que é incrível, já que há apenas algumas décadas a carne era um produto de luxo. Hoje, você pode comprar um cheeseburger por $1. Paradoxalmente, a carne é uma das formas mais ineficientes de alimentar os seres humanos. Se olharmos globalmente, nossa dieta cheia de carne está literalmente devorando o planeta. Mas Isso é por que verdade. isso? E o que podemos fazer a esse respeito sem precisar renunciar ao churrasco? Na real, eu acho que esse é o argumento mais forte pra vocês pararem de comer carne. Humanos criam muitos animais para alimento. Atualmente, cerca de 23 bilhões de frangos. Tá, eu sei que 1 você vai querer bilhão saber, e então eu vou meio de falar. Pera um bovinos segundo. E cerca de 1 diga. Meu nome de fanboy é Gabriel Vrum. Gabriel Vrum. Eu sempre pego as piores coisas que tem. Mano, o dele é Juninho do Corsa, então. Juninho. Que é muito... Muito próximo, né, cara? Gente, o YouTube tá fazendo esse bilhão bom de porcos e trabalho. ovelhas. São muitas bocas para alimentar, então transformamos a terra num gigantesco campo de alimentação. 83% das terras agrícolas são usadas para a criação de gado, por exemplo, como pasto e para cultivar plantas forrageiras como milho e soja. Isso corresponde a 26% da área total da terra. Se incluirmos a água que precisamos para essas plantas, a produção de carne e laticínios representa 27% do consumo global de água potável. Infelizmente, a produção de carne é como um buraco negro para os recursos. Animais são seres vivos e boa parte do que comem serve para mantê-los vivos enquanto eles crescem para o abate. Só uma fração dos nutrientes das plantas forrageiras vai para a carne que comemos. As vacas, por exemplo, convertem apenas cerca de 4% das proteínas e 3% das calorias das plantas que Caralho. usamos para alimentá-las em bife. Mais de 97% das calorias não chegam até nós. Para criar 1 quilo de bife, uma vaca precisa comer até 25 quilos de grãos e usar até 15 mil litros de água. Produtos de origem animal consomem toneladas de alimentos, mas representam apenas 18% das calorias que os humanos comem. Segundo as projeções, poderíamos nutrir mais de 3 bilhões e meio de pessoas se comêssemos aquilo que usamos para alimentar os animais. E o nosso grupo alimentar favorito é ainda mais insustentável. A indústria da carne produz cerca de 15% das emissões de gases de efeito estufa causadas por humanos. O mesmo que todos os navios, aviões, caminhões e carros combinados. E há ainda um outro aspecto sobre a carne. Ela vem de seres vivos reais. Não são porcos, vacas ou galinhas que escrevem os livros de história. Mas, se fossem, os humanos apareceriam como maníacos genocidas que prosperam com o sofrimento alheio. Globalmente, matamos cerca de 200 milhões de animais todos os dias. Cerca de 74 bilhões por ano. Isso significa que a cada 1 ano e meio, matamos mais animais do que o total de pessoas que viveram nos 200 mil anos de história da humanidade. Há quem argumente que estamos fazendo um favor a eles. Afinal, eles não existiriam sem nós. Nós podemos comê-los no final, mas também lhes damos comida, abrigo e assim, o dom da existência. Eu não gosto muito desse argumento do a gente mata muito animal, porque isso é interessante, mas é relevante, quer dizer. Mas é muito mais relevante como a gente trata os animais durante a vida. Tipo, o processo que a gente faz para animais viverem e chegarem ao ponto que a gente vai ter que matar eles é tipo de extremo sofrimento. Principalmente para mamíferos, tipo porcos e vacas, que são animais relativamente inteligentes e capazes de sentir dor, angústia, ansiedade, desespero, tá ligado? Sim. E eles sentem tudo isso pra caralho. Sim, com certeza. Industriais com milhares de animais projetados para terem a maior eficiência, mas com pouca consideração pela qualidade de vida. Era o que eu tava falando. A maioria dos porcos é criada em galpões imensos e sem janelas e sequer consegue ver o sol. As porcas são mantidas em chiqueiros pequenos demais para se mover, onde dão à luz uma ninhada após a outra até o momento de serem transformadas em bacon. As vacas leiteiras têm que procriar continuamente para garantir o suprimento de leite, mas são separadas dos bezerros horas após o parto. E elas ficam Para depressivas engordar o gado por de causa corte disso. para abate, os exato. animais são confinados em currais Isso é interessante onde não porque- podem andar para que...
a gente fala sobre, tipo, os sentimentos são humanos. Os sentimentos, na real, são mamíferos? Tipo, eles vão ter graus diferentes, mas grande parte dos sentimentos que a gente já reconhece, a gente vê nos mamíferos, são, tipo, sentimento maternal, pá. Isso é coisa de mamífero. Certo. E isso, lembrando que a gente conseguir se identificar com os sentimentos dos outros animais, porque nós somos mamíferos, não quer dizer que os outros tipos de animais, então outras categorias, não vão ter as suas próprias peculiaridades, entende? Que a gente só não consegue empatizar com. Sim, realmente. Mas enfim, é uma bosta. E ganhem peso mais rápido. Para que seja possível mantê-los tão juntos sem que morram de doenças, a maioria dos antibióticos que usamos é para gado, cerca de 80% nos Estados Unidos. O que ajuda a curto prazo, mas também aumenta a resistência aos antibióticos. Mas aquelas que mais sofrem são as galinhas. Elas são confinadas em grande quantidade, tão próximas umas das outras que não podem formar as estruturas sociais naturais. Então começam a atacar umas às outras. Nossa. E por isso seus bicos e garras são cortados. Assim, logo após nascerem, geralmente eles são asfixiados e triturados em moedores. Muitas centenas de milhões de pintinhos morrem assim todos os anos. Mesmo que eles você viram tivesse chicken um problema nugget. pessoal contra as galinhas, a forma como as Eu tratamos não vai sei nem além se dos esses aí limites. viram. Eu acho que não, né, mano? Eles são pro lixo. Sim. Então é melhor Porque não comprar. vale. É legal Eles caem pensar literalmente nisso. num triturador, tá ligado? Sim, não vale Eles a vão andando pena. assim. É tão pouca carne. Então, cara, isso não é algo... O capitalismo não é lindo. Tem pessoas que passam fome. E por que não vale a pena você levar essa carne? Porque ela é muito pequena, muito pouca. Pra um lugar onde ela vá ser fabricada e tornar algo útil, eles só jogam fora. É super divertido, né, cara? Carne orgânica, onde os animais são bem tratados, certo? Os regulamentos da agricultura orgânica são projetados para dar aos animais um mínimo de conforto. O problema é que orgânico é um termo bem flexível. De acordo com as regulações da União Europeia, uma galinha orgânica pode partilhar o espaço de 1 Galinha metro quadrado orgânica. com outras 5. Um arranjo não Tá muito louco. feliz. Super divertido. Fazendas que realmente dão o seu melhor existem, claro. Mas ainda assim, a carne é um negócio. O rótulo de orgânico é uma maneira de cobrar mais caro, e vários escândalos revelaram produtores tentando formas de enganar o sistema. E embora a produção de carne orgânica possa ser menos cruel, ela ainda usa mais recursos do que a forma de produção convencional. Portanto, Assim, eu sei que comprar esse não é o orgânico melhor é exemplo, preferível, mas não lhe concede Mas o perdão Pierre moral. faz isso, tá de A vaga. verdade Oi? Sei que não é o melhor exemplo aqui. Aham. Assunto sério. Mas o Pierre faz isso aí em Stardew Valley. Ih, rapaz. Mas Você não ele é o lembra disso? herói, Stavari. Enfim, ele faz isso. O que que Ele faz? pede pra tu fazer umas comidas melhor e ele vende como orgânico depois. Ah, é verdade. Ele vende mais caro, né, cara? É um corno. Mas é Só pra vender mais orgânica, caro. tecnicamente. Né? Sim, tecnicamente ele era. Ali realmente era um bagulho de qualidade. Enfim. Né? A verdade é que se o sofrimento animal fosse um recurso, criaríamos bilhões de toneladas dele por ano. A maneira como tratamos os animais provavelmente será uma das coisas pelas quais as gerações futuras vão nos criticar. Concordo. E embora Sim, tudo totalmente. isso seja verdade, também é verdade que bife é muito gostoso. E ainda pior vai ser o fato de que é tão conhecido a ideia de que, tipo, os animais estão sofrendo, tá ligado? Hambúrguer é a melhor comida. Asinhas de frango são deliciosas. A carne satisfaz algo nas profundezas do nosso cérebro. Quase nunca vemos como nossa carne é feita. Nós apenas comemos e amamos. Ela nos traz alegria, nos reúne em refeições em família e churrascos. Comer ou não comer carne não faz de você uma pessoa boa ou má. A vida é complexa, assim como o peraí. mundo que criamos. Não, peraí. Então, como O que devemos... foi? Eu sinto que você chegou perto de um ponto E aí, só, e, tipo... e tá dando uma deslizada. Eu concordo com essa parte do comer ou não comer carne, não faz a pessoa boa ou melhor. Concordo. Você tá chegando aí no real problema, mas peraí. Vamos ver. Devemos lidar com o fato de que a carne é extremamente insustentável e, de certo modo, uma forma horrível de tortura. Por enquanto, a opção mais fácil é diminuir o seu consumo. Passar um dia concordo. por semana sem comer carne já faz a diferença. Para comer carne produzida com menos sofrimento, tente comprar de produtores confiáveis e com um bom histórico, mesmo que custe mais caro. Para um menor impacto ambiental, opte por frango e porco em vez de cordeiro e boi, pois eles convertem o que comem em carne mais eficientemente. E se você for comprar carne, você deve comê-la.
Um norte-americano joga fora diariamente cerca de meio quilo de comida, Isso da é qual verdade. boa parte é carne. Carne estraga muito fácil, cara. É algo triste, mas é muito rápido. Você deixa o bagulho, você tempera, porque, honestamente, descongelar, geralmente eu descongelo 1 quilo. Aí eu tempero esse 1 quilo, tá ligado? E deixo num pote. Mano, tem que comer em 3 dias, senão o bagulho fica meio zoado. Complicado. No futuro, a ciência pode nos dar carne limpa. Várias startups têm desenvolvido carne em laboratório e estão trabalhando para produzir Então, em né, escala sobre isso aí, comercial. Mas acaba que. Não sei se ela vai falar isso, mas eu vou falar caso ela não fale. Existe a questão da carne sintética e é uma alternativa interessante, mas ela gasta água e, tipo. Ela gasta pra caralho também. Sim. Tipo, ela tira o sofrimento animal, mas não tira o problema ambiental. Ela mantém o problema ambiental. Ela ainda não resolveu essa questão e não parece estar caminhando pra resolver. Mas talvez resolva, tá ligado? Sim, mas é melhor ter um problema ambiental do que ter uma tortura distópica. É, sim, a gente pode ter nenhum dos dois, só comer vegetal, né? Pô? Não, mas Mas, vegetal o ainda, que eu dentro da queria. indústria de vegetal ainda existe um problema também. Mas é complicado. Existe, né? Mas é bem menor, é bem mais. Assim, se a gente se livrasse do consumo de carne, a gente estaria lidando com um problema muito melhor, muito mais controlável. Mas ela falou sobre esse bagulho de reduzir a quantidade de carne, e eu acho essa uma alternativa muito interessante. Porque muita gente fala sobre, você deveria virar vegetariano por isso. Mas, do meu ponto de vista, quando a gente tá discutindo uma questão ambiental, que é um pouco diferente de discutir a questão sobre sofrimento animal, que aí já é um outro debate, diminuir a quantidade de carne que você come parece ser a maneira mais fácil de convencer mais pessoas a fazer. Certo. Entende? Sim. Então eu acho que essa é uma saída melhor do que só todo mundo virar vegetariano Mas logo de cara. é- Só que acaba entrando um pouco numa noção meio tipo resolver o problema a partir do ponto de vista do consumidor. Sim, não daquilo do produtor. E a verdade é que a produção ela é feita através de uma estatística, ela vai existir independente do seu consumo. Mas aí entra aquela ideia de, tipo, o capitalismo está vinculado à demanda, isso não necessariamente tão verdade assim. O produto ele existe mesmo sem demanda em muitas situações. Você vê isso, por exemplo, no café. Porque as pessoas, essa ideia de demanda considera somente a ideia de que os produtos existem como entidades místicas, como se não tivessem pessoas que têm interesses nesse produto. Sim. Aqui no Brasil você tem um exemplo tão grande disso, cara. O café, ele é um produto muito forte nas diversas periferias do mundo, mas o exemplo do Brasil é muito bom e eu tenho um exemplo bem material sobre isso. Existiam dentro dos portos brasileiros, então no Porto de Santos, e isso é um dado histórico de verdade, eu estudei isso na minha faculdade. Existia no Porto de Santos um esquema... se você falasse isso na minha faculdade de verdade. na minha faculdade de verdade, lá naquela... Existe, mano, não é uma Confia. faculdade de verdade. Confia. O ponto existia um acordo feito entre o Porto de Santos, um porto em Amsterdã, na Holanda, porto na Holanda e um porto nos Estados Unidos, em Nova York, onde eles faziam basicamente o acúmulo de café. E, assim, eu poderia explicar com mais amplitude essa área, mas a ideia é que eles burlavam a lei fazendo um estoque invisível de café. Basicamente isso. Então, existia uma superprodução de café, mas como a demanda não era tão alta assim, eles pegavam essa produção e colocavam no estoque invisível. E aí ela não aumentava o preço e não prejudicava o preço do café. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, cara, o capitalista vai achar formas de manipular o mercado e é muito complicado você pensar em resolver as situações dessa forma. Eu acho que quando se trata dessas questões, é muito mais... É muito mais valioso você fazer um protesto, você fazer uma manifestação direta que ataque verdadeiramente o problema, do que realmente diminuir esse ódio e essa indignação através dessas atitudes, mas a gente tá consertando o problema, entre aspas, entende? Eu quero dizer. Eu sinto que uma pessoa que tá indignada é muito mais valiosa do que uma pessoa que acha que tá fazendo o bem. Quando ela Concordo, sim. Até porque esse levantou um ponto interessante, né? Porque assim, esse ponto do consuma carneiro ao invés disso e tal. Qualquer pessoa que faz esse lance, velho, ela passa a se achar muito, tipo... Eu estou salvando o mundo. Nossa, mano, eu Sim. reciclo na minha casa, eu faço Exato. isso. E tipo assim, quando a gente para pra analisar, você não tá, tipo assim, você tá limpando sua consciência, velho, tá ligado?
Você vai dormir bem de noite, mas tu não vai salvar o planeta. Exatamente, perfeitamente. Então é importante tomar essas atitudes, tá? Beleza, você é um escroto se você faz a parada de propósito. E eu não tô te criticando por tomar as atitudes, tá, velho? Não é essa a ideia. Até porque você é uma pessoa consciente que faz parte desses movimentos e tá sempre se informando, tá ligado? Mas se for pra passar uma ideia em um vídeo de, tipo, 300 mil visualizações, que a ideia seja faça a diferença na rua, não necessariamente dentro da sua casa. Tá Concordo. Mas enfim. Frase braba, hein? Olha essa frase braba. Faça a diferença na rua, não na sua casa. Você viu? Ô, essa frase é fácil de finalizar vídeo, mano. A gente tá tem doido? que... Não, cara, eu tô me preparando. A gente vai falar com o Ian Stavari, confia. Algum dia a gente fala com ele, com o Ian, com o João Carvalho, confia. Ai. Não, cara, Como essa, ainda Eu fico com vergonha. Eu quero que ele me adore. Esse cara... estão a alguns anos de distância. Por enquanto, aproveite seu churrasco, mas também o Mano, respeite. peitar o Ian é muito Se difícil, você vai tomar puder, no cu. faça com que isso seja especial novamente. Nós precisamos da sua ajuda. Você sabe que o Acabou, Cusco mano, mas o Exato vídeo é já bom, o vídeo é existe bom. em Pesquisar. É, realmente. Ele levantou vários tópicos que ele não fosse levantar. É muito impressionante. Eu gosto muito do pesquisar, cara. E é bem legal que eles tenham vídeos em português agora. Porque antes era só em inglês, era imperialista.